Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e esta é a terceira parte da aula de Staphylococcus. Nesta aula eu irei falar sobre os métodos de diagnóstico microbiológico utilizados para a identificação e diferenciação das espécies de Staphylococcus coagulase positiva e coagulase negativa. Então, tudo começa a partir de uma cultura, né? Então, a partir do material biológico que foi cultivado em um meio de cultura comum, como por exemplo o agar-sangue, a partir, né, das colônias que são visíveis na superfície desse meio, o primeiro procedimento que deve ser realizado trata-se da coloração de Gram. Então, nesse procedimento de coloração de Gram é realizado um esfregaço em uma lâmina e após a realização desse esfregaço deve ser submetido ao método de coloração de Gram e após a realização de todo esse procedimento com a lâmina seca, ela deve ser visualizada no microscópio. É realizado, portanto, a microscopia com o objetivo de identificar qual que é a morfologia e a qual grupo que essa bactéria ela pertence. No caso dos estafilococcus, das espécies de estafilococcus, como nós já vimos nas aulas anteriores com relação às características dessas células, trata-se de bactérias gram-positivas, ou seja, de cocos gram-positivos, como podemos observar aqui nesta figura, né, que é uma imagem de microscopia. Então, logo após a microscopia, quando identificado que são cocos gram-positivos, e sabendo que existe dois grandes grupos de bactérias gram-positivas, que é o gênero Streptococcus e o gênero Staphylococcus, é necessário a realização do teste de catalase. Esse teste ele tem como objetivo determinar a qual desses dois grupos essa bactéria que você cultivou ela pertence. Então, quando o teste de catalase ele é positivo, isso significa que trata-se do gênero Staphylococcus. E quando a catalase ela é negativa, trata-se do gênero Streptococcus. No slide a seguir, eu irei mostrar como que é realizado esse teste de catalase e após a realização desse teste de catalase, novos testes são realizados para identificação da espécie, como vocês podem ver aqui neste fluxograma que eu estarei abordando cada um desses testes nos próximos slides. Então, vamos ver como que é realizado o teste de catalase. A catalase, primeiramente, é uma enzima que decompõe o peróxido de hidrogênio H2O2, também conhecido como água oxigenada, em água e oxigênio. Então, o que isso significa? Que algumas bactérias, alguns cocos gram-positivos, são produtores dessa enzima catalase e outras espécies de cocos gram-positivos não são produtoras dessa enzima catalase. Então, através desse teste, utilizando o peróxido de hidrogênio, é possível determinar qual bactéria é produtora e qual bactéria que não é produtora dessa enzima. Então, após a aplicação da solução de peróxido de hidrogênio a 3%, a produção de bolhas, claro, devido à produção do gás oxigênio, evidenciará assim o resultado positivo para a catalase. Então, como que é realizado o procedimento técnico desse teste? A partir da colônia primária, onde foi realizado a semeadura do material biológico, após a visualização dessas colônias na superfície do agar, de ter feito já a coloração de Gram, ter identificado que são bactérias Gram positivas, que são cocos Gram positivos. Então, o próximo passo é identificar a qual grupo de bactérias, ou melhor, a qual gênero de bactérias esses cocos gram-positivos pertencem. Então, com uma alça bacteriológica é pegado um pouco de colônias da superfície desse meio
colocado sobre uma lâmina de vidro e na sequência é colocado de 2 a 3 gotas de água oxigenada, de peróxido de hidrogênio, sobre essas colônias. E assim, essa bactéria, ela sendo produtora da enzima catalase, ela irá decompor o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, como eu falei anteriormente, irá formar bolhas, caso tenha aí a liberação do gás oxigênio. E assim, com a visualização dessas bolhas, isso demonstra que essa bactéria ela é catalase positiva, portanto, ela faz parte do gênero Staphylococcus. Então, trata-se de um coco gram positivo que pertence ao gênero Staphylococcus. E caso não observando a presença dessas bolhas, isso demonstra que essa bactéria ela não é produtora da enzima catalase, portanto, ela não consegue decompor o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então, ela sendo catalase negativa, significa que trata-se de um coco gram positivo que faz parte do gênero Streptococcus. Então, quando o teste de catalase ele é positivo, isso significa que trata-se de uma bactéria que pertence ao gênero Staphylococcus. Então, podemos ver que o Staphylococcus aureus, Epidermides, saprofítico são bactérias catalase positivas. E se no caso, se esse resultado ele desse negativo, descartaria o gênero Staphylococcus e, no caso, seria uma espécie de bactéria que pertence ao gênero Streptococcus. Então, o nosso foco é aqui, no caso, o gênero Staphylococcus. Então, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é a realização de novos testes com o objetivo de identificar qual que é dessas 3 espécies, no caso, aureus, epidermides e saprofíticos. E aí os próximos testes a serem realizados é o teste do manitol, teste da coagulase e teste da DNase. Tá? E assim, por meio dos resultados obtidos por esses testes, é possível identificar qual que é a espécie de Staphylococcus. Coagulase positiva, no caso do aureus, que é uma espécie coagulase positiva, e identificar possivelmente as espécies coagulase negativas, no caso saprofíticos ou epidermides. Então vamos começar pelo teste do manitol. O teste de manitol ele é realizado no agar-manitol, então esse agar-manitol é um meio de cultura com indicador vermelho de fenol. É um meio seletivo para estafilococcus, é um meio utilizado para o cultivo apenas de espécies de estafilococcus patogênicos, no caso, aureus, epidermides, saprofíticos, que são bactérias que pertencem a esse gênero, que são bactérias patogênicas, e também esse agar-manitol ele é utilizado para a diferenciação da espécie aureus, que é coagulase positiva, de outras espécies de estafilococcus, que são coagulase negativas. Então, esse meio ele tem como função verificar a capacidade da bactéria de fermentar o manitol. O manitol é um tipo de carboidrato contendo 7,5% de cloreto de sódio. Então, o meio, o agar-manitol, ele tem uma coloração rosa. E aí, quando é realizado uma semeadura, então, esse micro-organismo que foi cultivado lá no meio agar-sangue, ele é semeado nesse meio manitol, como podemos observar aqui. Então, esse meio, após ele ter sido inoculado, ele vai para a estufa e aí depois do período de 18 a 24 horas deve ser realizada a análise. Então, quando se observa a formação de um halo amarelo ao redor das colônias que cresceram nesse meio, significa que essa bactéria ela é manitol positiva. O que isso mostra? Mostra que essa bactéria ela consegue fermentar o manitol, que é esse carboidrato, que está presente nesse meio, que é o agar-manitol,
contendo uma concentração de cloreto de sódio de 7,5%. Já no caso das demais espécies, como epidermides e saprofíticos, que são espécies de estafilococcus que são coagulase negativas, essas bactérias elas não fermentam o manitol. Portanto, você irá observar o crescimento dessas bactérias nesse meio, nesse agar-manitol, porém não é possível observar a formação de nenhum halo amarelo em volta dessas colônias, em que isso mostra que essas bactérias elas não possuem a capacidade de fermentar o manitol, nesse meio que tem uma concentração de cloreto de sódio de 7,5%. E o próximo teste a ser realizado é o da coagulase. Então, nesse teste, tem como objetivo verificar a capacidade da bactéria de reagir com o plasma sanguíneo e formar um coágulo, já que a coagulase é uma proteína com atividade muito similar à protrombina. Então, como essa coagulase ela tem essa atividade similar à protrombina, significa que ela é capaz de converter o fibrinogênio, que está presente no plasma sanguíneo, em fibrina, e assim haverá a formação de coágulos. Um detalhe importante, esse plasma sanguíneo ele é obtido a partir do sangue de coelho, tá? Então, esse teste da coagulase, ele é importante, é um dos testes mais importantes em que ele separa as espécies de Staphylococcus aureus, que trata-se de uma espécie que é coagulase positiva, das demais espécies do mesmo gênero que são coagulase negativas. Esse teste, portanto, ele pode ser realizado tanto em tubo, como pode ser realizado também em lâmina. Então, como nós podemos observar aqui, os dois exemplos, que foi realizado aqui no tubo e na lâmina. Então, quando esse teste ele é coagulase positivo, no caso o resultado é positivo para essa coagulase, o plasma sanguíneo dentro do tubo ele forma um coágulo. Na lâmina, a mesma coisa, ocorre a formação de pequenos grumos. Já no caso da coagulase, quando ela é negativa, você não observa a formação de nenhum tipo de coágulo, assim como também na lâmina também não é visualizado a formação de nenhum grumo. Então, quando a coagulase ela é positiva, isso significa que trata-se de Staphylococcus aureus. E quando é negativa, descarta o Staphylococcus aureus e aí pode ser Staphylococcus epidermidis ou saprofíticos. Tá? Quando que é realizado no tubo ou quando é realizado na lâmina, ou por que é realizado no tubo, assim como por que é realizado na lâmina. Essa coagulase ela pode estar presente tanto na superfície da parede celular da bactéria produtora, como também essa coagulase ela pode estar livre no plasma sanguíneo. Então, quando esse teste ele é realizado utilizando o tubo, colocando esse plasma sanguíneo no tubo e adicionando colônias de bactérias junto com esse material, ele deve ir para a estufa, deve ser incubado por um período aí de 4 horas, a 35 graus Celsius aproximadamente, ou em banho-maria. E se caso nesse período, em até 4 horas, não houver a formação do coágulo, deve-se deixar um tempo maior incubado por 24 horas. Ou seja, se não ocorrer a formação desse coágulo em até 4 horas, deve deixar incubado até 24 horas. Então, quando a gente realiza esse teste no tubo, tem como objetivo avaliar se essa coagulase ela está presente tanto na membrana, na superfície da parede dessa bactéria, como também no caso dessa coagulase livre. Então, por isso leva um tempo maior para a formação desses coágulos.
Já no caso, o teste realizado na lâmina, a formação desses grumos se dá apenas pela coagulase que está ligada na superfície da parede celular. Então, nesse caso, esses grumos eles aparecem aí em torno de 10 segundos. Mas pode acontecer dessa coagulase ela não estar na superfície da parede, ela está em maior quantidade livre. E aí, no caso, a realização na lâmina, isso poderia ter um resultado aí, um falso positivo. Então, é importante que seja realizado utilizando tanto a lâmina quanto o teste de tubo. Foi realizado na lâmina, se por acaso o resultado ele der negativo, esse resultado ele deve ser confirmado utilizando esse teste no tubo, em que vai identificar aí a presença dessa coagulase, dessa enzima, tanto livre quanto ligada à superfície da bactéria. E aí o próximo teste é o teste da DNase. Então, nesse teste tem como objetivo verificar se a bactéria ela possui a enzima desoxirribonuclease. Essa enzima ela tem como função degradar, tem como ação, degradar ácido nucleico, no caso DNA, que está presente no meio agar-DNase. Então, esse teste ele é realizado em um meio de cultura, em que é um meio que possui ácido nucleico na sua composição. Então, é feito um inóculo, então é feito uma semeadura na superfície desse meio, como podemos observar aqui nesse exemplo, de forma circular, e o ideal é que essa colônia ela seja densa na superfície do meio, em algum ponto, na superfície do agar-DNase. E aí esse material ele é incubado a 35 graus Celsius por um período de 18 a 24 horas, tá? E após esse período de incubação, no momento da leitura, é adicionado ácido clorídrico na superfície de todo esse meio, de maneira que cubra essas colônias, e aí deve esperar em torno de 30 segundos para ocorrer um processo de precipitação. Então, após esses 30 segundos, é possível identificar se essa bactéria que foi inoculada nesse meio, se ela é produtora ou não dessa enzima que degrada ácido nucleico. Então, se esse teste ele for positivo, como podemos observar aqui, você irá observar a presença de um halo transparente em volta da colônia. Então, isso significa que essa bactéria ela é produtora dessa enzima que degrada todo ácido nucleico que está presente no meio aqui próximo da colônia, e aí fica esse halo transparente. Já no caso do teste, quando ele é negativo, não é observado a presença de nenhum halo, ou seja, não há a formação de um halo transparente em volta desta colônia. Então, significa que trata-se aí de uma bactéria, de uma espécie de Staphylococcus que é coagulase negativa. Então, o aureus é DNase positiva, Ela é produtora da enzima desoxirribonuclease. Já as demais espécies, elas não são produtoras da enzima desoxirribonuclease. Então, chegando aqui no fim desses 3 testes, como vocês podem observar, então o teste do mannitol dando positivo, coagulase positiva e DNase positiva, isso confirma que é Staphylococcus aureus. E quando esses testes aqui, todos eles dão um resultado negativo. Então, quando o resultado ele é negativo, isso descarta Staphylococcus aureus. Então, demonstra que não é uma espécie de Staphylococcus coagulase positiva. E aí fica na dúvida, porque pode ser tanto Staphylococcus saprofítico, como pode ser Epidermides, que são exemplos de espécies coagulase negativas. Então, para a diferenciação dessas duas espécies, é realizado um último teste, que é o teste de novo biocina, que é um teste de sensibilidade.
né, em que vai testar a sensibilidade dessas bactérias ao antibiótico novo biocina. Então, quando se obtém um resultado dessa sensibilidade, né, sensível, isso mostra que é o Staphylococcus epidermidis. E quando essa bactéria ela é resistente a esse antibiótico, significa que é o Staphylococcus saprophyticus. Então, como que é realizado esse teste? Então, utilizando um meio de cultura, né, que pode ser o agar Miller-Hinton, que é um meio de cultura específico para a realização de testes de sensibilidades, assim como pode ser um outro teste, como um outro meio de cultura, como o agar-sangue, por exemplo. É feita uma semeadura dessa bactéria que foi cultivada, né, no meio de cultura primário, em que você realizou todos os testes anteriores, e após a realização dessa semeadura na superfície desse meio, é colocado sobre essa superfície um disco de papel que ele está embebecido, ele está impregnado com antibiótico novo biocina. Então, essa placa ela deve ir para a estufa, ela é incubada lá por um período de 18 a 24 horas, e após esse período de incubação é avaliado a sensibilidade dessa bactéria ao antibiótico. Então, quando se observa a presença de um halo em volta do disco de antibiótico, isso demonstra que essa bactéria ela é sensível a esse antibiótico. Então, isso mostra que é a espécie de Staphylococcus epidermidis. E quando esse teste, né, tem como resultado resistência, né, ou seja, mostra que essa bactéria ela é resistente a esse antibiótico novo biocina, isso significa que essa bactéria é o Staphylococcus saprophyticus. Então, por meio desse teste de sensibilidade ao novo biocina, a esse antibiótico novo biocina, é possível diferenciar as duas espécies que são coagulase negativas, que ambas também são coagulase negativas, DNase negativa, assim como manitol negativo também. Tudo bem? Então, finalizamos aqui essa terceira e última aula sobre esse conteúdo de Staphylococcus. Até breve!